Era setembro de 1987. No quintal em Goiânia, um homem olhou para o escuro e viu uma luz azul. Não um reflexo, não uma chama, uma luminescência constante, suave, saindo de dentro de um pó que ele havia comprado por valor de sucata. Ele chamou a família. Todos viram, todos tocaram. Nenhum deles sabia que estava olhando para uma das substâncias mais letais que existem, o Césio-137. Sejam bem-vindos ao Documento Aberto. Não é sobre descuido, embora ele tenha custado vidas mensuráveis. É a história de como 93 gramas de pó colocaram 112 mil pessoas em risco, mataram 4 e forçaram a cidade inteira a se reconstruir do zero. E a causa de tudo isso não foi ignorância, foi uma cor. Guarde isso, o pó brilhava, no escuro emanava uma luz azul que não existia em nenhum outro material que aquelas pessoas haviam visto na vida inteira. Não era fogo, não era produto químico, mas a gente vai voltar nisso mais tarde. Vamos voltar 12 anos atrás. 1977, Goiânia crescia, 800 mil habitantes, capital de Goiás. Sem hospital oncológico de referência no estado, o Instituto Goiano de Radiologia instalou na rua 57, número 11, um equipamento fabricado pela Siemens, o Cesapam F3000, uma máquina de radioterapia por telequimioterapia. O princípio é direto. Uma fonte radioativa é posicionada a distâncias controladas de um tumor. A radiação ioniza as células cancerosas. Elas morrem. Para isso funcionar com segurança, a fonte precisa estar blindada. No Cesapam, ela ficava encapsulada em um aço inoxidável de parede dupla, dentro de um conjunto rotativo de 100 kg. Dentro da cápsula, 93 gramas do cloreto de Césio-137, um pó cristalino, ativado de 1.375 Curies, a classificação máxima de perigo da Agência Internacional de Energia Atômica. A máquina funcionou por 8 anos. Em 1985, a clínica se mudou para outro endereço. O equipamento ficou para trás. Não por acidente. Os 2 médicos fundadores entraram numa disputa judicial. O bem ficou congelado enquanto o processo corria. A CNEN, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, responsável por fiscalizar fontes radioativas no Brasil, não foi notificada do abandono. Por 2 anos, aquela fonte ficou num imóvel semi-abandonado, sem cadeado reforçado, sem vigilante, sem sistema de alarme, sem placa de aviso de risco, uma negligência completa. A única barreira entre aquela cápsula e o mundo era uma porta. Se você está acompanhando este caso agora, inscreva-se no canal antes de continuar e deixe seu comentário, porque o que acontece nos próximos minutos muda de forma como você entende o que chamamos de risco invisível. 13 de setembro de 1987, Roberto dos Santos Alves e Wagner da Mota Pereira entraram pela porta. Não eram especialistas, eram catadores. Procuravam metal para revender. O imóvel estava vazio. Ninguém os viu, ninguém os impediu. Em menos de 4 horas, desmontaram um conjunto radioativo com ferramentas manuais, alicates, marretas. Colocaram os 100 quilos num carrinho de mão e foram embora. A fonte foi junto. O percurso foi de aproximadamente 500 metros, do imóvel da Rua 57 até o quintal da casa de Roberto. Lá, os 2 começaram a separar as peças, chaves, alavancas, força bruta. O objetivo era identificar o metal de valor e descartar o resto. No 3º dia, Roberto já apresentava edema na mão direita, perda progressiva de sensibilidade. Wagner vomitou várias vezes. Os 2 atribuíram calor, continuaram. Dia normal. No 4º dia, venderam o conjunto, a cápsula, para Devair Alves Pereira, dono de um ferro velho que ficava no bairro do aeroporto. O preço foi valor de sucata. Devair não sabia o que estava comprando, mas o objeto era metálico, sofisticado, diferente de qualquer sucata que havia recebido antes. Achou que poderia ter um valor comercial. Na tarde do dia 17 de setembro, 4 dias após a remoção, Devair começou a furar a cápsula com a chave de fenda e um martelo. Levou aproximadamente um dia. As paredes duplas de inox resistiram bastante.
Ele insistiu. Quando a abertura ficou grande o suficiente, o pó saiu. Cloreto de césio 137, em forma cristalina, solúvel em água, absorvido pelo organismo como análogo a potássio, distribuído automaticamente pelos tecidos moles pelos órgãos internos, porque o corpo não distingue césio de potássio. E no escuro do ferro velho, o pó brilhava num azul incandescente. Devair chamou a esposa, chamou o irmão, chamou funcionários, exibiu para os vizinhos, distribuiu amostras, levou porções para dentro de casa. Leide das Neves Ferreira, tinha 6 anos, era sobrinha de Devair. Brincou com o pó no quintal da casa do tio, passou as mãos no rosto, levou os dedos na boca. A esposa de Ivo esfregou o pó no corpo, acreditando que poderia ser algo valioso, prata, talvez uma pedra rara. Nos dias seguintes, o material percorreu 7 endereços distintos em Goiânia, transportado em bolsas, em sacolas, nas mãos e nas roupas das pessoas que não sabiam o que carregavam. Cada deslocamento, um novo foco. Cada toque, uma dose, nenhum alarme. A síndrome da irradiação aguda imita outras doenças nas primeiras 72 horas. Náusea, vômito, diarreia, queda de cabelo, edema. O quadro inicial se sobrepõe completamente à gastroenterite viral, reação alérgica, intoxicação alimentar, dores no estômago. Sem histórico de exposição, o diagnóstico correto é improvável. Os médicos de Goiânia, que atenderam as primeiras vítimas, diagnosticaram exatamente como isso, talvez uma virose. Nenhum havia sido treinado para reconhecer
Nacional de Eventos Nucleares. Three Mile Island, em 1979, foi nível 5. Chernobyl, em 1986, foi nível 7. Goiânia foi o acidente mais grave da história do hemisfério ocidental, causada por 2 homens com um carrinho de mão e uma porta que ninguém trancou. Após Goiânia, a IAEA passou anos recomendando a substituição do césio por formas metálicas ou vitrificadas, material que, se aberto, não se dissipariam pelo ambiente. A tragédia em Goiânia não nasceu de má fé, nasceu de uma cadeia de omissões e falta de responsabilidade geral. Voltemos à luz azul. Cloreto de césio 137, em forma cristalina, emite partículas beta que excitam os próprios cristais do material. O resultado é uma radioluminescência em emissão de luz de espectro azul, visível a olho nu, no escuro. Esse fenômeno foi o que atraiu Devaí, que reuniu a família no quintal, o que motivou a distribuição. A luminescência não era um efeito colateral de perigo, era um mecanismo de disseminação. A beleza do material foi a razão pela qual ele se espalhou por 7 endereços em 9 dias. Quando Leide das Neves Ferreira foi sepultada, moradores tentaram impedir o enterro. Tinham medo do caixão, medo de contaminação, medo de algo que não conseguiam ver, medir ou entender. A prefeitura usou escolta policial para garantir que a criança fosse enterrada. O caixão era de chumbo, uma fonte de 93 gramas, abandonada há 2 anos em um imóvel sem vigilância, aberta com a chave de fenda, por curiosidade, distribuída por Beleza, produziu exatamente isso: 4 mortes, 249 contaminados, 112 mil triados, 275 toneladas de resíduo, em uma cidade que precisou de escolta policial para enterrar uma pequena criança. Agora, nós fechamos este documento.